Um médium tenta sobreviver em uma pousada mal assombrada por uma fantasma super atrapalhada. Junto com diversas garotas diferentes. Se interessou? Então fica comigo que eu te garanto que até o final desse vídeo você vai adorar esse anime. E bora pro recap! Episódio 1. O episódio começa com Fuyuzura Kogarashi chegando na cidade das águas termais, Yukemuri, onde ele planeja começar uma vida nova. E já tem um acontecimento bizarro. Esses dois velhinhos estão perguntando para um cara se ele viu uma mulher sem rosto. E logo o cara pergunta se era desse jeito aí. E logo já toma um socão do Fuyuzura pra ficar esperto. Que se apresenta sendo um médium que exorciza fantasmas com os punhos, Ele mete a porrada em fantasma. E após salvar os velhos, ele vai para a pousada Yuraji, onde o aluguel é somente 1000 ienes, ou seja, 35 reais. Tem coisa errada aí, com certeza, com certeza. E é exatamente o que os velhos avisam, que é uma pousada mal assombrada, com o espírito de uma estudante que vaga por aí. Mas nesse precinho, até eu ia morar lá, tendo fantasma ou não. Bota um sal grosso pra assombração e GG. Comenta aí se você moraria em uma pousada mal assombrada. Mas enfim, o Kogarashi diz que não tá nem aí. Se aparecer um fantasma, ele vai meter a porrada. Ele então entra nas águas termais da pousada até que ele sente a presença do fantasma que começa a lentamente entrar na termal com ele. E sim, o fantasma é uma mulher. E os dois se assustam um com o outro. Ela até chega a atacar ele por vergonha. Uma pousada por 35 reais e uma fantasma dessa aí? Eu me pergunto é quem não moraria aí. Após isso, ele acorda e somos apresentados aos residentes dessa pousada. A primeira, que é a administradora, é a Nakai Shito. Logo depois também aparece a típica milf bêbada, Arahabaki Nanko. Inclusive essa daí até joga um charminho pra ele. A Meno Sagiri, uma que tem aquela clássica personalidade toda certinha. Inclusive é uma das personagens que eu mais gosto. E por último, essa gatinha aí. Elas chegam a perguntar em qual quarto ele vai ficar e ele diz que é o 4. O que faz todo mundo acreditar que ele não vai ficar por muito tempo lá. Então tem alguma coisa errada. Se bem que 4 é um número bom. Eu já falava, pulo 3 e vende. O Fuyuzura vai lá ver como que é o seu quarto novo. E até que bem bonitinho. Mas logo ele nota... Sim, um rabetão na parede e logo ele começa a puxar ela de lado. E toma logo uma na cara, eu não reclamaria. E ela então se apresenta sendo a Yuna, a fantasma presa dentro da pousada. E como ela é um médium, ele consegue ver ela exatamente no formato que ela era antes de morrer. Já as pessoas comuns veem ela apenas como um borrão branco e ficam super assustadas. E meu Deus, essa é a fantasma mais fofa de todos os animes, adoro. Mas enfim, como Fuyuzura não aprendeu nenhuma técnica além de socos e porradas e pontapés, ele não quer exorcizar ela porque ela é uma mulher e mulheres não merecem apanhar, dependendo do momento. Chega o horário de dormir e eles percebem que vão ter que ficar no mesmo quarto, dormindo juntinho. Olha só que coisa boa. Mas ainda mesmo assim ele fica com a guarda alta, porque fantasma é fantasma e ele pode ser possuído. Os dois começam a conversar e ele conta um pouco da sua história. Que desde que nasceu foi sempre suscetível a espíritos que o possuíam. Sempre causando problemas para as pessoas, até que ele foi possuído por um day trader e perdeu tudo que tinha. E chegou inclusive a viver como um sem-teto, Isso sim é botar realismo em um anime. E assim que ele decidiu virar um médium que destrói espírito com som, para simplesmente ter uma vida normal. É uma boa história, uma boa história. Ela fica toda feliz por finalmente ter alguém com quem conversar que não tem medo dela. E o Kogarashi faz uma pergunta importante. O que prende ela a esse mundo? Porque a cada momento que passa, os fantasmas têm mais tendência a virarem do mal. Até que...
ela se assusta com um rato e ele acaba caindo em cima dela. Como eu amo esse anime. Vemos então uma figura misteriosa observando a pousada de longe. E mais pra frente vocês vão descobrir o porquê. No outro dia o Fuyuzora consegue um trabalho e ele fica super feliz por ter virado um CLT. E agora ele pode finalmente reconstruir a sua vida. Mas o fato da Yuna poder virar um fantasma do mal fica preocupando ele. E lá na pousada, enquanto a Yuna fica dando bobeira pensando no Fuyuzura, o careca misterioso aparece. E falou em careca que tem capa preta, eu fico até com medo. E não é aquele careca lá. E ele é um monge que tenta usar a ascensão forçada para levar a Yuna ao céu. E o Fuyuzora começa a correr para ver o que estava acontecendo. E se vem um dilema, deixar ela ascender forçadamente, já que ela pode virar um espírito do mal, ou salvar ela, até que... Ele faz sua escolha e decide salvar ela, quebrando o ritual. E ainda manda real pro carecão. Não foi dessa vez, ô cabeça de Rolon. Os dois começam a brigar e o carecão toma só um cruzado. Mas o Kogarashi avisa a Yuna que, se ela não acender em algum momento, ela vai pro inferno. Mas como ele é uma pessoa boa, ele diz que vai ajudar ela. Ela inclusive começa a chorar e agradecer por ele ser pobre. Mas enfim, o monge então dá uma murmurada e quando o Fuyuzura vai proteger ela, sim, a mão do protagonista age por conta própria. E eu entendo, é foda quando isso acontece. Nesse meio tempo, as garotas da pousada estão se preparando para ir ao banho. E escutam alguns barulhos até que, sim, ele cai na termal das garotas. Isso aí dá um problema, hein? A Yuna até tenta explicar, mas só piora tudo. E ele apanha. Apanha bastante. Tipo mulher de traficante. Mas é aí que começa a nossa jornada com todos esses malucos da pousada Yuraji. Episódio 2. O episódio 2 já começa com eles no céu enquanto a Yuna está dormindo. Então esse que é o significado de acordar nas nuvens. Ainda mais com esses dois balãozão aí. Começando o episódio de verdade, eles vão tomar café da manhã e aí descobrimos que, na verdade, todas elas conseguem ver a Yuna. Ele até chega a cogitar que, na verdade, todas elas são fantasmas. E é claro que a tarada da Nanko já tá dando em cima dele, dizendo que ela não é um fantasma porque ela tem pernas. Inclusive faz ele conferir mais de perto, sentindo o coração dela. Você quer dar, você faz. Que indecência. E a Sagiri fica preocupada com eles dois dormindo no mesmo quarto. Inclusive pergunta se ele já fez alguma coisa estranha. Ela até fala pra ele morar em uma árvore. Mas enfim, ele diz que não vai mudar de quarto e vai ajudar a Yuna a ascender. Mas eu tenho minhas dúvidas se é só isso que ele quer fazer. De repente surge a Yaya revelando que ela é um gato, inclusive com cauda e tudo. E isso tá muito estranho. Ele até pergunta o que elas são e antes de elas responderem, diversos carecas monges aparecem. É a turma do STF. E eles querem acabar com todos da pousada. Os monges até se recusam de primeira, mas diz que podem usar elas como quiserem no treinamento. Aí já viu, né? Bando de careca safado. E o contra-ataque vem forte, com a Sagiri revelando que na verdade ela é uma ninja eliminadora de demônios. Já a Nanko joga boliche com eles, fazendo até um strike. E é claro, a Yaya tem um deus gato gigante. Eu teria um. Como previsto, todos eles são eliminados e a dona da pousada dá um último ataque. Essa luz aí que faz todo mundo ter uma notícia boa. Porque sim, ela manipula a sorte de todo mundo. Pena que ela só faz isso uma vez porque usa toda a sorte da pessoa. Você aceitaria ter uma notícia boa por toda a sua sorte? Comenta aí. No outro dia ele já acorda sendo sufocado. O protagonista até tenta se afastar, mas como sempre dá ruim no final. Enquanto eles estão voltando, ele acha um gatinho pela casa. Chega a pegar no colo e ele fica todo agitado. Mal sabia ele que na verdade era a Yaya. Sim, era a Yaya na sua forma de gato. Mas aí já era tarde demais, né? E a proprietária recebe uma petição para expulsar o Fuyuzora. E de acordo com as regras, eles vão fazer uma disputa para tentar expulsar ele. Ó, que coisa da hora. E como tradição, o jogo é...
E eles estão ferrados, porque a Yuna nunca jogou ping-pong e o Kogarashi não gosta de ping-pong. É uma dupla e tanto, hein? Elas começam com um saque especial. Ele vai rebater e... Sim, ele faz isso perfeitamente e elas ficam com cara de tacho. E ele explica que na real não gostava disso porque um dia ele foi possuído por um professor de ping-pong. Coisa que acontece na vida de todo mundo. E esse mestre obrigava ele a jogar toda hora. Mas a Sagiri, como uma ninja, usa sua técnica de clones para contra-atacar. Mas aí também tá de hack. Enfim, até a Yuna começa a ajudar no jogo. E sim, a habilidade dela depende de lembrar dessas coisas aí. É uma habilidade tanto. O jogo começa a ficar mais intenso. E quando eles estão prestes a ganhar por 1 ponto... a habilidade da Yuna não funciona, porque... elas se recuperam e começam a atacar. O Fuyuzura até tenta resistir, mas não é suficiente. Até que... sim, a Yuna provoca um poltergeist propositalmente. E eles finalmente ganham o jogo. Mas enfim, após o jogo elas aceitam a derrota e não vão expulsar ele. É claro, se ele não fizer mais nada suspeito. Mas como ele é um cara extremamente sortudo, acontece isso daí. Eu queria ter 10% da sorte dele. Episódio 3. E começando de maneira diferente, dessa vez apenas a Yuna está dormindo, porque o Kogarashi não está com ela. A Yuna então começa a procurar ele por toda a pousada, mas na real ele só foi para a cerimônia de abertura da sua nova escola. Ele até chega a contar que nunca teve um ano escolar bom, porque era possuído por espíritos de estátuas. Isso seria um passado cabuloso. Mas agora que ele consegue exorcizar eles, vai ser um ano normal. Ou talvez não. Mas enfim, o protagonista começa a conversar com esse cara aí, que diz que eles têm muita sorte por estar na sala da Miyazaki, a menina mais linda do colégio. E é claro que a Yuna aparece para fazer isso daí. Na verdade, ela só tava querendo saber como que era feito. Porque ela também queria usar um uniforme. Ela poderia trocar apenas focando na imagem da cabeça dela. E sim, acidentalmente ela acaba concentrando no que o Garashi estava dizendo. E todo mundo começa a flutuar. E já toma uma bronca logo no primeiro dia de aula. Isso sempre acontecia comigo também, né? Mas era por outro motivo. E ele acha que é uma boa ideia assumir a responsabilidade de tudo. E como é de se pensar, ele acabou sendo zoado por todo mundo. Mas tinha uma pessoa que não tirava os olhos dele, e era a Miyazaki. A aula acaba e a Miyazaki vai falar com ele. O clima muda e... ela conta sobre um fenômeno sobrenatural que aconteceu com ela. E depois viu mais um poltergeist. E é claro que o Kogarashi, como uma pessoa boa, resolve se oferecer para ajudar ela. Eles chegam até o local e a Miyazaki já começa a imaginar coisa errada. Essa Miyazaki aí é uma safada. Mas o Fuyuzura parte para exorcizar os ursinhos como um verdadeiro médium. Sim, ele começa a espancar brutalmente os ursinhos de pelúcia. Que não dá certo porque o espírito pode estar sendo controlado à distância. E ele tem a brilhante ideia de falar para Yuna ver por dentro deles. E é então que... ela se assusta e faz tudo flutuar e o Kogarashi, como sempre, cai nessa forma aí. E aí é foda também, a primeira vez na casa da menina e ele faz isso. Esse é atacante. Os dois então voltam para a pousada e na casa da Miyazaki, as pelúcias começam a atacar ela e rasgar pedaços da roupa. Mas felizmente o Fuyuzura aparece e espanca novamente esses ursinhos e dessa vez procura a linha espiritual com a ajuda da Yuna. E chegam até essa pessoa esquisita aí que invoca um monstro. Que é simplesmente humilhado pela força dele. E a pessoa misteriosa se revela... sim, uma garotinha chorona, que diz ser de um clã de raposas sobrenaturais que são largadas para viver de forma disfarçada no meio dos humanos. Mas ela é ruim em transformação, por isso ela vive sozinha em um templo abandonado. E ela foi atrás da Miyazaki porque ela tem o que falta nela.
Sim, isso mesmo. Esse anime não para de surpreender. E a Miyazaki toda fofa vai tentar ajudar ela e... Por fim, eles levam essa raposa para a pousada e no dia seguinte, eles estão indo para o colégio quando encontram a Miyazaki, que agradece pelo dia anterior e inclusive pergunta como que a raposa ficou. E eu digo que ela ficou muito bem. Melhor que eu, inclusive. E ele chega até a ganhar biscoitos, coisa que é muito rara, já que algum tempo atrás ele era um mendigo day trader. A Yuna diz que vai voltar para não atrapalhar ele, mas ele, como um bom garoto, diz que se não fosse ela, ele não teria feito duas amizades incríveis. E assim acaba o episódio 3. Episódio 4. E esse episódio já começa com um monstro comedor de cabelo. E a Sagiri saindo de noite para caçar essas criaturas estranhas, já que ela é uma ninja, mas especificamente do exército ninja de Shua. Mas começando de verdade, no colégio, o protagonista descobre que a Sagiri estuda na mesma escola que ele. E é famosa por dar gelo nos garotos, até que ela chama ele para conversar no telhado. E lá... E lá ela enrola um pouco, mas... acaba chamando ele para fazer um serviço para os ninjas. Sim, caçar um yokai, provavelmente muito poderoso que nem a Sagiri conseguiria. Eles partem para a missão e ela dá mais alguns detalhes. Casais estão sendo atacados por uma névoa e, bom, as vítimas um yokai que gosta de comer fibras com feromônio. É cada bizarrice. Ele até chega a perguntar se aquelas roupas têm algum tipo de proteção e ela diz que, não tem. Eles andam por um tempo e não encontram nada. O protagonista até diz que talvez isso seja porque eles sentiram a intenção assassina dela. O Kogarashi então tem uma ideia. Eles dois andarem de braços dados, como um verdadeiro casal. Ela resiste um pouco, mas acaba delicadamente aceitando. E a névoa aparece. E eles precisam chegar ao centro da névoa, só que as roupas já estão sendo devoradas. E o Fuyuzura fica sério, afastando toda a névoa apenas com a força do punho. O maluco é bravo, é filho de Saitama, é? E o monstro finalmente se revela e eles começam a atacar, finalmente conseguindo o derrotar. Só que... Ô, ceninha boa, hein? Depois eles vestem outras roupas e ela ganha até um elogiozinho. Mas enfim, no outro dia já começa com a Yaya caindo do telhado e sendo salva pelo Deus Gato. Então descobrimos um pouco de como funciona isso. Os deuses gatos possuem um hospedeiro e dão diversos poderes a eles. Eles são tipo um yokai, só que do bem. Interessante, interessante. E a Nakai vai sair para uma viagem anual da Associação de Fontes Termais por 3 dias. Ah, e aliás, se você realmente estiver se perguntando, isso realmente existe na vida real. Eu pesquisei, viu? Anime ecchi também é cultura. Mas enfim, por conta disso, os hóspedes terão que dividir as tarefas entre eles por 3 dias. A ideia parecia boa, mas o primeiro dia foi horrível. E o segundo, a Yuna até tentou, mas como ela é um fantasma, ela só consegue experimentar as coisas com base em oferendas. Até a Sagiri realmente tentou. Mas o único que finalmente fez um prato bom foi ele mesmo. E você se pergunta como que ele aprendeu isso daí. E é quando ele foi possuído por um chefe que aprendeu a cozinhar dessa forma aí. E no dia seguinte uma coisa estranha ocorre. Sim, a Yaya ficou o dia inteiro seguindo o protagonista, até no banho. Ela pede desculpas e no fim eles descobrem o que ela realmente queria, que era que ele cozinhasse mais uma vez aquele peixe. Faz sentido, né, por ela ser um gato. Se bem que eu não sei se gatos gostam de peixe. Eu acho que sim. Ele então prepara vários peixes e na verdade ela queria que o Deus Gato comesse também. E todos eles meio que fazem uma amizade juntos. Olha que coisa fofa. Mas enfim, essa foi a parte 1 do vídeo. E se vocês tiverem gostado, curtem e comentem aí se vocês querem a parte 2. Aproveita e se inscreve aqui para não perder quando eu postar a continuação. E enquanto isso, você pode assistir esse outro recap aqui onde eu falo de Shimoneta. É isso e até mais!